Olá, amigos do agronegócio, sou o jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, 18 de janeiro, estamos começando mais um programa Resenha Safras. Hoje nós vamos destacar o cenário da produção de soja no Brasil, produção que vem sendo revisada para baixo, devido principalmente às perdas, à quebra no sul do Brasil, especialmente Rio Grande do Sul e Paraná. E antes de apresentar os nossos convidados, convido vocês que não se inscreveram ainda no nosso canal no YouTube, que inscrevam-se, que ativem as notificações, entrem no nosso site safras.com.br, conheçam a plataforma de Safras, você pode pedir gratuitamente uma demonstração dessa plataforma. Ao longo do nosso vídeo, eu vou compartilhar, quando a gente for falar de preço propriamente da soja, um gráfico da nossa plataforma. E você pode acompanhar também esse resenha em formato somente de áudio em podcast. Bom, começo apresentando os nossos convidados. Estamos com o chefe do Departamento de Economia Rural do Paraná, o DERAL, Salatiel Turra. Bom dia, Salatiel, tudo bem? Bom dia a todos, tudo bem, graças a Deus. Estamos também com o presidente da FECOAGRO, Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul, Paulo Pires. Olá, Paulo, bom dia. Bom dia, Alessandro, bom dia, Salatiel, e bom dia aos nossos amigos aí do Safras. Bom, e o nosso consultor no mercado de soja, Luiz Fernando Gutierrez Roque. Tudo bem, Luiz? Bom dia, Alessandro, bom dia, Salatiel, Paulo, é um prazer estar participando aí de mais um resenha. Vamos lá, vamos falar dessa safra aí que infelizmente está trazendo problemas aí para os produtores. Bom, eu vou começar compartilhando a estimativa última de Safras e Mercado, que revisou os seus dados para a produção de soja na última sexta-feira. Estou compartilhando a tela, a gente pode acompanhar os dados que foram revisados. Nós temos lá embaixo a estimativa de produção da safra 2021-22, colocada agora em 132,3 milhões de toneladas. E com uma queda de 4,2% em relação à estimativa da safra 2020-2021, que havia sido indicada em 138,1 milhões de toneladas. Para se ter uma ideia, essa estimativa em relação ao relatório anterior, safras de novembro, bem na direita nós temos lá novembro, a estimativa era de 144,7 milhões de toneladas. Então, uma redução em relação à última estimativa de 8,6%, e nos números do sul do Brasil, o foco principal dessa quebra na produção de soja, a gente vê que em relação à expectativa anterior, no Paraná houve uma redução de 31,7%, em relação à estimativa para o Rio Grande do Sul, 20,7%, e Santa Catarina, 12,9%. Bom, esses são os números iniciais para a gente comentar, e o DERAL tem a sua estimativa, a FECOAGRO também tem seus dados, gostaria que a gente colocasse eles também. Começo pelo Salatiel. Salatiel, no Paraná, me parece que o DERAL está trabalhando com números até abaixo desses, a quebra é muito feia mesmo, realmente as chuvas não voltaram e o cenário das previsões também climáticas não é um cenário animador. Infelizmente, o cenário não é tão otimista como se esperava, né? Nós temos aqui no Paraná uma principal área produzida na primeira safra é soja no Paraná, mais de 90% da área de grãos é dessa cultura. A região oeste do estado é a região que mais produz soja no estado. O Departamento de Economia Rural é formado por vários técnicos distribuídos em 23 núcleos regionais. Nós temos um corpo técnico de mais de 70 servidores, e também temos 30 residentes técnicos que nos apoiam, fazendo levantamento de campo nessas informações. Com o objetivo sempre de demonstrar a realidade, nós divulgamos uma vez por mês a estimativa de safra, onde no nosso site pode ser encontrado a última estimativa levantada por esse departamento, no dia 23 de dezembro de 2021, onde tinha-se já uma redução de 12% em cima da estimativa inicial. Nossa estimativa inicial era de 21 milhões de toneladas para a soja, e aí esperava-se produzir naquele momento 18 milhões de toneladas. Entretanto, entre Natal e Ano Novo, nós tivemos que fazer uma reavaliação, né, devido a essa forte intensidade de
de falta de chuva, essa estiagem prolongada e essa temperatura elevada que estava ocorrendo nessas regiões do estado, de modo geral em todas as regiões do estado, de forma bastante agressiva na região sudoeste e oeste, onde se concentra a maior área plantada de soja. E aí nós conseguimos observar que essa perda, né, essa redução de produção, ela aumentou. E ela aumentou significativamente. Posso destacar que hoje o nosso estado ele tem uma redução em torno de 39% em cima da estimativa inicial. Isso corresponde a 8,1 milhões de toneladas a menos produzidas no nosso estado, que se nós calcularmos, fizer uma correlação com os preços recebidos pelos produtores na data do dia 12, do dia 10, vamos colocar assim, que é o último levantamento que eu tenho, eu vou ter um outro levantamento mais no final dessa semana, isso equivale a uma perda financeira em torno de 23 bilhões de reais. Eu estou falando só da cultura da soja, não estou destacando milho, não estou destacando feijão, que são outras culturas também afetadas no nosso estado. Então, é uma redução muito significativa, né, bastante expressiva em termos de volume de produção, em termos também de volumes monetários, né, que esse valor aí poderia trazer, né, uma dinâmica aí para os municípios, um desenvolvimento regional, para o comércio de modo geral, uma vez que o nosso estado ele é um estado bastante voltado para o agronegócio, principalmente por commodities agrícolas. O número, Salatiel, então, agora que o Deral está trabalhando para a soja, neste momento, a fotografia é quanto, mais ou menos? É para nós chegarmos aí a 12,8 milhões de toneladas produzidas no estado. Mas esses números, eu gostaria de destacar que eles estão sendo atualizados constantemente. Então, hoje é esse número, né? Semana que vem pode ser que seja outro, e a tendência é que esse número reduza e não aumente, tá? Porque a situação, apesar de estar chovendo em algumas áreas do estado, em algumas regiões, em alguns municípios, essa chuva ela não vai conseguir trazer reverter a situação do cenário que já apresentado de perdas. Então, nós trabalhamos aí com um número de em torno de 39% de redução em cima da estimativa inicial, que corresponde aí a 12 milhões de toneladas aproximadamente esperado que seja colhido, mas com perspectiva de que possa reduzir essa produção. Tá certo. E, Paulo, qual é a estimativa que a FECOAGRO tem agora dessas perdas, da quebra na safra de soja no Rio Grande do Sul, Paulo? Também muito dramática a situação. Realmente a questão da estiagem, eu vou falar mais pelo Rio Grande do Sul, agora o pessoal aí do Deral falou do Paraná, né? Parece que está se acentuando muito as perdas aí também, eu acho que soja mais adiantado, enfim, acho que o Salatiel foi bem claro aí, eles são bem maiores do que as entidades de pesquisa apontam, né? A primeira coisa que eu quero esclarecer é isso, né? A FECOAGRO não é uma entidade de pesquisa de quebra de safra, é uma entidade representativa dos produtores, e a gente acabou começando a fazer isso e ganhou credibilidade, porque as informações que vêm das entidades públicas, elas vêm com muito atraso, né? Essa da Conab, a última aí, foi motivo de chacota quando veio a ministra aqui em Santo Ângelo, porque parece que nós estávamos num paraíso. Então, e eu me alinho com o Salatiel. Nós, dia 8, né? Hoje é 18, né? Fazem 10 dias de 40 graus de temperatura, sem nada de chuva, né? E nós tínhamos 24% de quebra da soja. O milho se colheu milho de pivô, né? Algum milho que o pessoal plantou aí em algumas regiões mais quentes, em julho e agosto, né? Não acredito que o Rio Grande do Sul colha nem perto de 3 milhões de toneladas de milho. Acho que vai ficar por 2 e pouco, né? 2 e pouco mesmo, tá? É uma questão muito grave. A questão do milho no Rio Grande do Sul não é preço, a questão do milho no Rio Grande do Sul é quem tem para sobreviver. E a soja, nós não temos levantamento. Eu disse, então, são de 10 dias atrás, nós tínhamos essa perda aí, que representava, né, na época, 8 milhões de toneladas. Hoje, eu não tenho dúvida em afirmar que o Rio Grande do Sul está perdendo mais de 10 milhões de toneladas de soja, mas eu não tenho levantamento. Como disse o Salatiel, os números só vão piorar. Eu não entendo qual é a dificuldade de absorver isso como perda no Brasil, entendeu?
Quem tem dificuldade de absorver a perda é o produtor, ele que perde. Agora, o restante das entidades, elas deviam ser realistas, elas deviam de fazer o levantamento e publicar. Esse eu acho que é o entender, no meu entender, a gente não está entendendo o que está acontecendo nesse processo. Então, o Rio Grande do Sul, e agora nós começamos aqui com... Ontem choveu no Rio Grande do Sul, em alguns lugares, tá? Tipo Bagé, aquelas áreas menos representativas, mas importante, né? Evoluiu bastante a soja para lá, mas não tão importante em termos de produção. E se criou um caos, um terrorismo, né, com a questão dos incêndios, né? Houveram incêndios em Alegrete, ali em pastagens de campo nativo, que é um caos, né? Porque lembra aqueles incêndios aí do Centro-Oeste, né? Que simplesmente fica sem controle, não existe um controle do fogo, né? E o pessoal realmente se apavora muito quando isso ocorre. Tomara que essas chuvas agora comecem a amenizar, né? Hoje tem mais uma previsão de pancadas, mas nós não temos previsão de chuva, na realidade, no verão do Rio Grande do Sul, então a questão da soja ela deve sobrepor 2012 e não sei se nós não chegamos no nível de perdas de 2005. Tá certo. Bom, Luiz, e a gente vê pelo depoimento inicial aí, tanto do Salatiel quanto do Paulo Salatiel falando do Paraná e o Paulo do Rio Grande do Sul, que realmente só piora o cenário, né? E esses números aí de safras divulgados na sexta, esses números já mostram isso, e me parece que para frente, quando a gente for fazer uma nova estimativa, o caminho é para baixo somente, infelizmente, porque essas chuvas aí me parece que são insuficientes para melhorar o cenário. Exato, Alessandro. Acho que o Salatiel e o Paulo colocaram muito bem, né? Até porque são entidades, órgãos aí muito importantes, né, para a agricultura aí do Paraná, do Rio Grande do Sul e para o Brasil em nível geral. Então, a opinião deles, né, a pesquisa deles é muito relevante e, naturalmente, são pesquisas que nós também acompanhamos, né? A gente tem a nossa própria pesquisa, né, Alessandro, que a gente fala muito com cooperativas, com trades, com indústria, enfim, com N players do mercado aí em todo o Brasil. Muitas cooperativas no Paraná, né, até pela relevância das cooperativas por lá. E a gente chegou nesses números. É importante destacar que esses números eles são atualizados constantemente também, né? Como o Salatiel falou. Não tem por que ser diferente, a gente tem que acompanhar aí semana após semana e atualizar mensalmente esses números, porque realmente a situação é muito complicada nesse ano, né? Um ano de laninha, a gente sabe, anos de laninha costumam ser muito complicados para a safra brasileira como um todo, porque são anos que a seca atinge a região sul, e na região sul a gente tem 2 dos 3 maiores estados produtores. Então, em anos de laninha, a gente costuma ter perdas produtivas relevantes em nível Brasil, né? Ano passado a gente teve laninha, né? Um laninha talvez um pouco mais fraco, acabou que não faltou chuva no momento importante, né? Acabou faltando chuva só no momento inicial, mas quando precisou de água, ela chegou aí na região sul. Acabou que o Rio Grande do Sul, por exemplo, colheu muito bem no ano passado e estava em risco a safra, né? Mas esse ano, realmente, segundo ano seguido, aí, a gente não conseguiu escapar dessa falta de umidade e ela está atingindo principalmente o Paraná, né? Que a gente pode falar em perdas mais consolidadas, até porque Paraná planta antes, colhe antes, então acabou que pegou ali uma falta de umidade em um momento muito importante do desenvolvimento da safra, e também atingindo agora, mais recentemente, o Rio Grande do Sul, embora com um desenvolvimento mais tardio, né, até por plantar mais tarde, as perdas não são tão extensas, pelo menos é o que a gente está enxergando até esse momento. Ainda existe uma certa esperança de segurar um pouquinho essas perdas se as chuvas voltarem. O problema é que elas têm que voltar com uma regularidade, não é o que os mapas estão apontando. Apesar disso, a gente tem, como o Paulo falou, a gente está vendo chuva aí no Rio Grande do Sul nessa semana, até atingindo várias regiões, a maior parte do estado. É possível que a gente até final de janeiro a gente continue com um clima um pouquinho mais úmido, mas o mês de fevereiro ele deve voltar a ter seca. Então não adianta a gente ter muita chuva agora e no mês de fevereiro a chuva cortar, né? Mas digamos que se a gente tiver uma mudança climática importante, o mês de fevereiro for mais úmido, é possível que a gente segure um pouco as perdas no Rio Grande do Sul. E como o Salatiel falou, é um pouco diferente no Paraná, porque lá já está consolidado e praticamente a gente não vai ter grandes mudanças para o lado positivo, né? Se tiver mudança, vai ser para o lado negativo, infelizmente. Então, essas perdas podem aumentar. Então,
Para resumir, não são números fechados ainda, né? E o viés continua sendo negativo. Infelizmente, se os mapas se confirmarem, aí, os mapas que apontam para pouca umidade, a gente pode ver o aumento dessas perdas, sim, nas próximas semanas. Salatiel, como o Luiz estava falando aí, está mais consolidado mesmo a questão do Paraná, mas o que teve aí de registro ultimamente aí dessas precipitações? Alguma coisa chegou aí ou não? Nós tivemos precipitações nos últimos dias de forma muito centralizadas, né, em alguns municípios e algumas regiões do estado. Mas, como destacado anteriormente, Alessandro, essas precipitações, nesse momento, para algumas lavouras específicas, ela não vai trazer não vai reverter o quadro, né, de prejuízo já destacado. O que eu gostaria de fazer algumas considerações também em relação à soja no nosso estado é que, assim, toda semana a gente divulga a situação das lavouras aqui do nosso estado, né, as condições da lavoura, né? E a gente classifica como ruim, boa ou média, né, em termos percentuais do que está ainda no campo. Em dezembro, no último levantamento nosso, nós tínhamos 57% das nossas lavouras em condições boas da soja. Já agora, nós temos só 33%, tá, em condições boas. E nós só colhemos 4% da área plantada. Então, isso tudo indica que a tendência é de que esse número, né, que ainda não está fechado, que a gente vai finalizando conforme vai se aproximando da colheita, ele tende a aumentar em termos de produção, em termos de redução de produção, né? Eu gostaria também de destacar que as áreas, né, como já gostaria de reiterar o que já foi destacado, que as áreas mais preocupantes é a região oeste e sudoeste do nosso estado. E eu vou destacar o porquê que elas são mais afetadas. Eu vou falar em números, tá? Eu estou falando no núcleo regional de Cascavel, que envolve alguns municípios que correspondem ao núcleo regional da Secretaria da Agricultura. Nós podemos dizer que tem 65% da soja perdida naquele regional, onde que se produz muita. Já Toledo, que se concentra também em uma forte produção de soja, 77% da produção já está perdida de soja. Eu estou falando em números do núcleo, mas se eu analisar especificamente, por exemplo, Marechal Cândido Rondon, outros municípios específicos, eu tenho 90% da área perdida de soja. Então, são números e informações muito preocupantes. Nós estávamos aqui semana passada com a ministra Tereza Cristina, onde acompanhamos algumas propriedades próximo de Cascavel e Noroeste, e a gente conseguiu ver em loco a preocupação dos produtores, né, uma vez que eles se programam, eles investem em tecnologia. Hoje o produtor rural ele é empresário, ele é dono do seu próprio negócio, ele tem um investimento bastante preciso, né, porque eles pretendem colher em cima daquilo. E os custos de produção, a gente pode perceber também que eles aumentaram significativamente nesses últimos anos, né? Mas muitas coisas a gente traz de fora e o dólar está muito valorizado. Então, isso traz um investimento mais acentuado dos produtores rurais. Qual que é a expectativa deles? Investir em tecnologia, com certeza, para produzir cada vez mais e ter essa rentabilidade futura. Mas quando acontece isso, que foge do compromisso, do controle humano, nós temos que buscar alternativas, né? Então, nós estamos mobilizados também, junto com o governo do estado, com o governo federal, formas de amenizar a situação do produtor rural. Uma das medidas é tentando buscar aí uma perícia mais rápida, né, nos laudos aí, tanto do Proagro quanto do seguro, uma forma de renegociar dívidas, que isso já está no manual de crédito rural, mas que seja uma forma bastante rápida de ser usada e desburocratizada, no caso, né, que seja facilitada, né, e que não ocupe o limite de crédito aí dos produtores que vão financiar na próxima safra, aí, porque senão isso vai trazer uma consequência bastante preocupante, uma vez que a gente depende desses mesmos produtores que estão tendo prejuízo nesse momento para a produção de outras safras futuras. Bom, pegando esse teu gancho, Salatiel, perguntar para o Paulo, entre as regiões do Rio Grande do Sul, aí, que vê que está pior a situação, e também o que pode ser feito para mitigar todo esse prejuízo que o produtor está tendo, que realmente
precisamos desses mesmos produtores para garantir a safra futura, e com tantas perdas, né, isso tem um efeito grave, né, sobre a vida econômica dos produtores, né, Paulo? Alisson, veja bem, ó, nós temos 84 mil, segundo a Emater, 84.683 produtores de soja, tá? E temos 71, desculpe, de milho, e 71 mil produtores de soja. Então, é praticamente todo o estado, né? Está afetado por isso. O Rio Grande do Sul tem hoje prejuízo em 210 mil propriedades, mais ou menos. Esse é o balanço, né? Então, nós temos uma coisa nova aqui, que é o regime de chuva não tem frustração total, acentuada ainda na fronteira agrícola lá da região sul, que eu falei para vocês, né? Bagé, Dom Pedrito, aquela região toda, né? Jaguarão, mas aquela área é uma área que não é tão expressiva em termos de produção no Rio Grande do Sul. Até a área ela se expandiu bastante, mas não é tão expressiva. Tá? Centros tradicionais como Espumoso, Soledade, ali, Não Me Toque, né, da cidade da Feira, enfim, aquela região ali, Cruz Alta, ela é muito castigada. Tupã, né, Júlio Castilhos, enfim, a região central do estado. Então, nós temos que praticamente dizer que nós não temos áreas livres, né, da questão dos efeitos da estiagem. As questões da demanda é a mesma do Paraná, né? Basicamente, a gente quer essa antecipação do seguro. A gente pediu para a ministra, para a Conab vir e fazer um levantamento minucioso de perdas, né? Para nós ter um número exato das perdas, né? Essa questão dos financiamentos que vencem agora, que seriam pagos com as culturas de verão, a gente pede uma trégua aí até julho para, a partir daí, então, normatizar isso para os produtores não ficarem vencendo. Essa é uma grande preocupação. Não adianta resolver o problema da estiagem e o produtor ficar sem crédito para plantar. Aí a roda para, né? Então, a gente sabe que hoje não é muito complicado hoje você fazer um pacote ou alguma atitude como governo e resolver todos os problemas. Não. Nós temos as mais diferentes situações. Teve uma época, né, que praticamente os bancos públicos financiavam a lavoura, enfim, existia um programa de política agrícola e as coisas eram mais fáceis resolvidas. Hoje não, é muito complexo. Mas a gente entende que esse é o princípio, é não deixar as coisas pararem, né? Então, nós temos que ter medidas. A questão do estado de emergência, situação de emergência dos municípios, nós trabalhamos muito. Hoje, o Rio Grande do Sul tem mais de 200 municípios decretados estado de emergência, né? Isso é bom, porque lá na frente o governo federal geralmente vincula algum tipo de programa com a questão da situação do município, né? Então, a nossa indicação foi entregue para a ministra, até estamos no aguardo, achamos que saía ontem algum retorno, né, para resolver a situação, mas conscientes de que o desafio para o Rio Grande do Sul é muito grande, né? O ano passado nós tivemos uma excelente safra de soja, mas nós perdemos uma boa parte da nossa safra de milho, né? Nós perdemos mais de 50% da safra de milho. Então, o Rio Grande do Sul vem sendo castigado. 19 e 20 nós tivemos frustração de soja e milho em algumas regiões importantes do Rio Grande do Sul. Então, isso configura uma situação contínua aí. O ano passado, sim, foi uma safra de soja excepcional, sem observação nenhuma. E a gente vai ter que enfrentar, né? A questão da agricultura é sempre assim. A gente sempre diz isso, a mensagem para o produtor, né? O produtor ele tem essa diversidade, tem essa questão clima que ele não pode controlar. E no Rio Grande do Sul, principalmente, ela ocorre de forma muito significativa, como nos anos de Laninha, né, como vocês comentaram. Luiz, não sei se tu quer comentar alguma coisa em cima, mas o interessante é que, bom, o Brasil, nas últimas décadas, né, vem crescendo muito em produtividade, né, dando um show em relação à produtividade, mas com o dólar elevado, encarecendo insumos e com todas essas quebras, é complicado a própria sustentabilidade econômica do produtor, né, Luiz? É um desafio mesmo, como o Paulo falou, para adiante. Sem dúvida, Alessandro. Obviamente que essas quebras aí que a gente vê, principalmente regionalizadas, que é o caso do Rio Grande do Sul, como o Paulo colocou, nas últimas 3 safras, aí são 2 safras de soja com problemas, né? 19, 20 e agora. Isso naturalmente impacta a margem do produtor, né? Impacta o lucro, impacta o resultado financeiro. O único ponto positivo que a gente pode colocar nos últimos anos aí é que, apesar do aumento de custos que a gente tem visto,
a gente também tem visto o preço da soja ano após ano subindo, né? Principalmente ele no pós-pandemia, ou na pandemia, 2020, início dela, e até hoje, a gente só viu o preço subindo, inclusive com preços recordes aí sendo alcançados em 2020, 2021, até mesmo agora. Então, esse é o único ponto positivo que talvez tenha ajudado a segurar esse resultado financeiro do produtor, né? Principalmente aqui no sul do Brasil, esse que teve problemas, né, nas últimas safras. Então, pelo menos isso, pelo menos o preço em alta aí que a gente tem visto, está ajudando o produtor a segurar um pouquinho a sua margem, porque senão seria muito pior a situação do produtor gaúcho e paranaense, que sofre com esses problemas de anos de laninha, né, como eu coloquei. Mas, felizmente, a questão preço, aí, o fator preço tem ajudado ele, apesar dessas perdas e apesar do aumento de custo. Beleza, bom, aproveitando aí que o Luiz falou do mercado, eu vou compartilhar aqui uma tela da nossa plataforma. Se eu consigo, sem atrapalhar aqui. Bom, aqui temos eu montei aqui um gráfico que nós temos na parte superior ali a Bolsa de Chicago, né? O contrato março da soja em grão, a gente vê todas essas oscilações aí ao longo dos últimos tempos, né? Principalmente aqui a partir de final de 2021, essa escalada aí que houve nos preços. Agora, esses últimos dias, alguma correção para baixo no preço da soja em Chicago, né, Luiz? Mas um preço de quase 13,50, hoje chegou lá, passou de 14, né? E aqui o preço embaixo, Cascavel no Paraná, o preço FOB, né? A gente vê também que acompanha esse movimento aí da Bolsa de Chicago, e nós temos aí esse preço da faixa superior aí a R$170 por saca, né? Que é um preço que há algum tempo atrás nem se imaginava para a soja, né, Luiz? Vou passar para o Salatiel aí, se ele pode comentar alguma coisa desse movimento aí dos preços da soja, Salatiel. Claro, é importante destacar, bem como o Luiz já destacou, né, e muito bem colocado pelo Paulo, que os preços recebidos pelos produtores nesse momento, quando comparado com outros momentos, né, períodos, eles estão acima da média calculada, né, recebido pelos produtores rurais. Entretanto, eu costumo dizer também que os produtores estão trabalhando com um volume maior de financeiro. Não necessariamente que a margem de lucro deles seja maior, que o preço dos insumos também aumentado significativamente. Então, vamos lá, ureia, por exemplo, o saco de ureia, o pessoal comprava R$80, hoje é R$300 o saco de ureia, né, para o milho. Então, são valores aí que está trazendo um volume de financeiro bastante movimentado entre os produtores, mas quem sabe para aqueles produtores que não têm um certo planejamento financeiro, não faz um contrato futuro, não consegue fazer uma compra antecipada dos insumos, a margem dele, às vezes, não é tão significativa assim, a margem de lucro, né? É importante destacar também, fazendo um parênteses, que a questão do milho no nosso estado, ele também teve uma redução bastante significativa na segunda safra do ano passado, né? Mais de 60% da produção foi perdida no nosso estado. E esse ano, nós tivemos uma evolução em torno de 17% na primeira safra de área plantada. É uma coisa que nunca acontecia, né? Porque a soja ela compete muito com a área de milho na primeira safra. Mas tudo tem a ver com a questão da tomada de decisão dos produtores relacionada a sentido de preços. Os preços também do milho teve uma alta, né, quando comparado principalmente com outros períodos, e uma vez que a produtividade do milho numa mesma área, quando comparado com soja, ela é muito mais superior. Então, às vezes, ela está compensando por isso também os produtores resolveram fazer essa inversão de cultura, né? Essa troca de cultura. Isso também é muito bom, porque traz também uma rotação de cultura, né, para os produtores daquela área, e, consequentemente, isso pode gerar uma palhada na lavoura e também trazer aí benefícios aí para as culturas que são cultivadas posteriormente.
Mas os preços, né, a gente pode perceber sim que até o valor bruto da produção, que é o valor que nós calculamos aqui no nosso departamento e é utilizado aí pela Secretaria da Fazenda para fazer o repasse do índice de participação dos municípios, ele teve a marca recorde ano passado, aí nós alcançamos aí 128 bilhões de reais, né, isso tudo que é produzido da agricultura paranaense, e isso não está muito relacionado com a produção especificamente, mas também com os preços mais diretamente recebidos, porque esses preços também eles compõem esse valor bruto da produção, uma vez que é o que foi produzido multiplicado pelo preço médio daquele produto. Então, se os preços tiveram uma elevação, automaticamente trouxe uma compensação por outro lado. Agora eu pergunto, se nós tivéssemos os preços altos, né, e também uma produção boa, nós teríamos um VT muito maior, né? Um valor bruto da produção, um retorno dos municípios aí para investir em determinadas atividades, em ações bastante específicas de uma maneira mais mais considerada, né? Pode-se dizer assim. Mas com relação aos preços, esse seria o meu comentário, Alessandro. Beleza. Paulo, o produtor, é claro, que está sofrendo com todos esses problemas climáticos, ele vê o mercado aí avançando fortemente, preços de milho recordes, preços da soja também muito elevados, mas de nada adianta com um cenário de quebra regional, né? E eu não sei qual é a tua visão que tu tem neste momento sobre o mercado, mas no caso do produtor do Rio Grande do Sul é difícil até escolher essa questão da soja e do milho, porque se a soja em alguns momentos resistiu mais, não é o que está acontecendo agora, né, Paulo? Veja bem, primeiro eu tenho uma dúvida com vocês. Circula aqui uma notícia de que o mercado do Paraná estaria pagando de 10 a 12 reais a menos pelo preço da soja na pedra do que o mercado do Rio Grande do Sul. Mais especificamente, R$ 174 está pagando no Rio Grande do Sul e o Paraná está pagando 162. Eu só queria, se alguém puder me responder depois, eu gostaria de ouvir. Segundo, eu acho que a questão do mercado, eu acho que foi falado tudo aqui, tá? Nem eu acho que o mais otimista previa esses preços que nós teríamos hoje. Aliás, eu acho que nós tínhamos um grande desafio. Quando nós divulgamos os custos de produção ali, nós remetíamos isso para frente, né? E a gente remetia com medo muito grande que o preço do produto caísse, mas não com a estiagem, né? E o preço do produto não caiu, realmente o contrário, até se valorizou, e a questão da estiagem que ocorreu. E veja bem, esse é um problema seríssimo, né? É a última safra desse nosso agricultor com esses custos que tem aí, né? Então, nós, do Rio Grande do Sul, principalmente, nós vamos subir a régua agora de uma forma extraordinária já no inverno, né? A régua dos custos. Então, era estrategicamente uma safra muito importante para o produtor fazer, né? Um lastro para ele começar essa reconversão de diminuição de custos, porque eu não tenho dúvida que nós entramos num novo momento. E eu não vejo a curto prazo nada ceder de preços, né? Talvez alguma coisa, de maquinário, alguma coisa que o produtor pare de comprar, mas fertilizantes, glifosato, enfim, essa turma toda, eu não vejo chance de retroceder. Então, era um momento excepcional. Mas, infelizmente, a questão clima, como eu disse, né? É o que a gente não domina. E o Rio Grande do Sul não tem dúvida. O Rio Grande do Sul está cada vez mais, né? Nós não temos essa dádiva da safra de soja e depois da safrinha do milho, né? Então, cada vez nós temos o trigo de inverno. Esse ano até conseguimos uma boa safra de trigo, praticamente todo o trigo, 70% do trigo para exportação. Foram mais de 3,5 milhões de toneladas e foram mais de 2,5 milhões de toneladas para exportação. Nós não temos no mercado interno. A questão de mandar para outro estado é impossível por causa da tributação, né? É impossível. Brasil é Brasil. Nós pagamos o ICM até no frete. E o segundo aspecto, né, importante é que nós também, dentro da indústria moageira, nós não temos uma absorção muito grande. Então, foi para a exportação, né? E o Rio Grande do Sul está se caracterizando como um estado que está plantando trigo para exportação. Então, por que eu faço esse ato do trigo aí? Por causa disso.
Então, como nós não temos o milho, o produtor do Rio Grande do Sul cada vez mais planta soja. Agora desceu nessa região sul, aí a área do arroz. E olha, pessoal, nós vamos ter milho no Rio Grande do Sul. A gente tem dito isso, tem alertado isso, tá? E em terras, em áreas irrigadas. Tá? Não sendo áreas irrigadas, nós temos um projeto aí para milho na várzea, mas eu, particularmente, sou muito mais otimista com a questão, mais otimista ou mais realista com a questão que vai nos restar aí a irrigação. A irrigação, nós temos um problema aí de armazenagem de água, por causa do Código Florestal. Se nós superar isso aí, né, haver uma evolução nesse aspecto aí, parece que hoje existe uma conscientização que alimento parece que tem função social também, né, porque até agora há poucos dias não tinha, era só o consumo humano e energia elétrica, né, então produção de energia. Então agora parece-me que existe uma sensibilidade, que começa uma discussão de que para irrigar também nós podemos usar APP ou usar armazenagem de água em APPs, né? Então, com essa mantra aí, essa também é um documento, tá? Juntamente com o documento que nós entregamos para a ministra, nós reforçamos muito isso. É muito importante para o Rio Grande do Sul resolver a questão da irrigação. A questão da irrigação no sentido de armazenagem de água. Luiz, quer comentar alguma coisa sobre essa diferença aí do preço que o Paulo falou, do Paraná e do Rio Grande do Sul, e alguma avaliação tua aí sobre esse cenário do mercado aí? Alessandro, o Paulo, a gente tem hoje para mercado disponível no Paraná, tá? Esse preço aí que tu está vendo na tela para Cascavel, 1,7350, 1,74, e para Rio Grande do Sul, região de Santa Rosa e Juí, 1,81. Então, acho que não bate muito com os valores que tu tens aí. Até depois a gente pode conversar sobre isso. E para futuro, a gente está falando hoje para junho, em Passo Fundo, 1,78. Isso é mercado disponível de lotes, né? É importante a gente destacar isso. E para Cascavel, 1,75. Então, acho que não bate muito com os valores que tu tem aí. Até depois a gente pode conversar melhor sobre isso. Sei, daqui a pouco tu pode estar falando de mercado de balcão, lotes menores. Eu estou falando de mercado de balcão a produtor. Ah, ok. Aí pode ser. Aí a gente tá falando... eu tenho até curiosidade por isso, porque nós temos cooperativa no Rio Grande do Sul que são do Paraná. Então, eu fico curioso, por isso que eu perguntei para vocês. Claro, não. Tem essa diferença, de fato. Vai ter essa diferença um pouquinho maior aí no mercado de balcão. Mas, Alessandro, só complementando para responder a tua pergunta, aí com relação a preço, né, o que a gente está enxergando, assim, de uma forma resumida, é que o cenário não é positivo. Tá? Até pelas perdas. Infelizmente, as perdas, elas naturalmente são uma coisa ruim, obviamente, em termos de volume produzido, mas acaba que Chicago, né, e os fatores internos acabam reagindo positivamente a perdas grandes no sul do Brasil e possivelmente na Argentina também. É importante a gente cuidar a questão da Argentina agora, nas próximas semanas, que também ela está passando por problemas, e se quebrar a safra argentina, Chicago vai subir mais ainda, vai voltar para os 14, até mesmo daqui a pouco se aproximar de 15. Então, eu diria que, assim, de uma forma resumida, que o viés é positivo para preço ainda. Então, como eu coloquei, talvez essa questão preço aí continue ajudando o produtor a não ter um resultado tão ruim, né? O produtor gaúcho ou paranaense nessa temporada, porque, como eu falei, o viés é positivo, tanto olhando para Chicago, tanto olhando para prêmios aí, por questão interna, né, de menor volume de safra, e também a questão cambial. Naturalmente, a gente não espera grandes ajustes negativos no câmbio, pelo contrário, a gente espera um câmbio firme ainda nesse ano, até mesmo subindo mais do que ele já subiu, principalmente por questão aí envolvendo a eleição e algumas questões fiscais no Brasil. Então, em suma, eu acho que o preço ainda tem um viés positivo aí para os próximos meses. Obviamente, a gente tem que cuidar dessas questões envolvendo a produção brasileira e a Argentina, mas se a gente não tiver uma grande mudança climática, uma grande melhora aí, principalmente na Argentina, eu acho que a gente pode ver preços continuar subindo aí nas próximas semanas. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso tempo. Vamos uma rodada de considerações finais, começando agradecendo ao Salatiel pela participação dele, pelas informações todas. Muito obrigado, Salatiel. E o que tu traria de mensagem final? Agradeço muito a participação. Espero estar em outros momentos falando de estar um monte melhor, né, do nosso estado e disputando cenários melhores do Rio Grande do Sul também, aí, dos nossos vizinhos.
Gostaria de destacar também que o que a gente nos preocupa também não é só o pouco que o produtor vai colher, mas a qualidade do produto que ele vai colher, porque isso também vai trazer um reflexo bastante significativo na hora de ele receber essa produção. Às vezes não vai pesar, não vai ter a condição suficiente para produzir um produto depois com aquele produto, né? Além disso, eu gostaria de destacar também que o nosso estado ele é muito preocupado também com a assistência no sentido de proporcionar com que aqueles produtores rurais que não são pronafianos, eles tenham acesso a um seguro rural também na sua propriedade. Nesse sentido, nós temos a subvenção ao prêmio de seguro rural, onde estimula os produtores a contratar o seguro e o Estado paga uma parte da apólice daquele seguro. Então, o governo ele pode receber uma parte desse prêmio paga pelo governo federal, o governo do Estado do Paraná paga outra parte, o que diminui o custo para aquele produtor, né, na hora dele contratar o seguro rural. E o produtor com um seguro rural, nesses momentos, né, onde pode ser adversidades, ele, no mínimo, vai estar amparado, né, por uma situação que traz um certo favorecimento para ele nesses momentos. Colocam sempre à disposição o Departamento de Economia Rural, né? Na semana que vem a gente vamos ter a divulgação do mensal, onde esses números serão atualizados e serão disponibilizados aí para a imprensa de modo geral no nosso estado. Todos esses números que eu estou falando para vocês aqui, eles são diferentes da nossa estimativa mensal, que foi divulgada no final de dezembro, entretanto, estão atualizados em matérias no nosso site, com todas as informações que qualquer jornalista, qualquer interessado da área queira buscar. E também me coloca à disposição, em nome do departamento, para sempre passar essas informações de forma bastante precisa, porque, como o seu Paulo falou, a gente precisa passar essas informações em tempo real. Não podemos disponibilizar de forma defasada, porque isso traz uma falsa esperança e também nós não vamos ter tempo depois para tomar ações junto ao governo do estado, ao governo federal, para buscar recursos para o nosso produtor rural, que é o nosso público-alvo aqui da Secretaria da Agricultura. Obrigado, Salatiel. Com certeza, e a Agência Safras, a gente sempre atualiza esses números do DERAL nas nossas notícias, e assim como da FECOAGRO também, todos os materiais, as divulgações, a gente também acompanha. Paulo, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pelas informações. Qual seria a tua mensagem final, consideração final? A mensagem é essa, a mensagem é que a agricultura é uma coisa cíclica, né? Nós do Rio Grande do Sul somos mais acostumados com essas perdas, talvez seja dos piores sentimentos com a agricultura, a perda, mas ela existe no histórico do Rio Grande do Sul. Nós não tínhamos perdas expressivas no Rio Grande do Sul desde 2012. Tá? Eu estou numa região, eu sou produtor numa região das Missões, que é epicentro de má distribuição de chuvas. Tá? Nós achamos na irrigação por aspersão uma mitigação desse problema todo. A gente sabe que não vai resolver o problema da agricultura no Rio Grande do Sul com pivô, mas a gente vai mitigar bastante e a gente vai garantir renda para um número muito grande de produtores. É uma verticalização muito interessante. A semente, a melhor semente do Rio Grande do Sul hoje, ela está sendo produzida em pivôs de irrigação, né, por aspersão, na safrinha. Está sendo plantado agora esse mês. Tá? Desde o dia 1º de janeiro, aí o pessoal está plantando, e é um soja que não pega essas temperaturas altíssimas já como grão. Né? Então, é muito interessante isso. E dizer que é a saída. Eu gostei muito da questão, concordo plenamente, acho que nós vamos ter uma experiência aí, né, inclusive de que podemos ter preços melhores. Então, infelizmente, nós não temos pelo menos parte do Rio Grande do Sul, uma parte expressiva não tem a produção, né? O Jax falou muito bem, eu gostei. Nós temos perspectiva, sim, de um otimismo. Não é nós que estamos na situação, é nós, Paraná, Paraguai e Argentina, né? Eu até fico fazendo uma pergunta assim bem aberta, né? De a proteína animal, né? A indústria de proteína animal hoje deve estar muito preocupada porque da onde vai se originar milho, né? Para tanta demanda. Então esse é um desafio, né? E a agricultura, o agro é cheio de desafios, por isso que nós estamos aí. Grande abraço a todos, foi uma satisfação participar com vocês.
Eu também estou me recuperando do Covid, viu? Por isso que eu estou um pouco com a voz meio abaleada. E um grande abraço para vocês e obrigado pela oportunidade. Obrigado, Paulo. Plena recuperação para ti. Luiz, muito obrigado. O que a gente pode falar de consideração final? Bom, agradecer, Alessandro, né? Mais um resenha, mais um convite. Agradecer o Salatiel, o Paulo, acho que foi uma baita conversa aí. E deixar aí como consideração final essa esperança de preços melhores, né? Eu acho que o produtor tem talvez esse alento, né? Vai ter esse alento nessa temporada aí. Mas é claro que ele tem que ficar atento, né? Nada está garantido, né? A gente não pode garantir 100% que os preços vão estar melhores nos próximos meses, mas a tendência é positiva. Então é importante ele ficar atento aí, buscar as informações no mercado, acompanhar aí também, enfim, nossos jornalistas, nossa agência, para poder acertar, né? Ter um acerto aí no momento da negociação, sempre com aquela ideia de ir escalonando vendas e tudo mais, fazer o preço médio que a gente sempre comenta. Então, é por aí. Acho que ele tem que acompanhar o mercado, aproveitar que o viés é positivo e ir fechando mais alguns volumes para poder garantir uma margem melhor, né? E diminuir esses problemas aí que ele está tendo na produção, principalmente o produtor gaúcho e paranaense aí que nessa safra estão sofrendo bastante. E torcer para que as chuvas continuem aqui no sul, que embora ainda poucas, elas podem ajudar um pouquinho, principalmente a safra gaúcha. É isso aí, Luiz. Muito obrigado. Tomara que o clima melhore, porque o ano passado foi muito complicado e esse ano também está complicado. E agradeço a todos vocês pela participação. Convido novamente quem não se inscreveu no nosso canal que inscreva-se no YouTube, que ative as notificações, conheça a plataforma de Safras em safras.com.br, peça uma demonstração gratuita. Acompanhe também esse programa, se preferir, no formato somente de áudio em podcast. Satisfação, Salatiel. Muito obrigado, Paulo. Luiz, um abraço a todos.